Boa noite. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mais uma poderosa oração da noite. Minhas ovelhas queridas e amadas que estão comigo aqui agora, estavam me aguardando nesse horário que é o horário da viração, a hora sagrada, a hora em que Deus visita o homem, que Deus possa te visitar. Que a Santíssima Trindade possa te visitar nesse momento, onde você estiver. Você que já é minha ovelha e quem está aqui pela primeira vez. Inclusive, quem está aqui pela primeira vez, não só eu, mas todas as minhas ovelhas que estão aqui agora, te dão as boas-vindas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Religião, cada um tem a sua. Deus é um só, não é verdade? Minha direção para você é que você se inscreva no canal. Você não paga nada, mas é a única forma de você receber as próximas orações. E pode ter certeza, vai ser uma das melhores coisas que você vai fazer na sua vida, é começar a orar. Quando você começar a orar, você vai ver Deus mudar. Eu não disse melhorar, eu disse mudar tudo à sua volta. Amém? Clique na palavra inscrever-se, que está em letras vermelhas, tá bom? Só isso. E aí você vai participar da maior corrente de oração do mundo. Minhas ovelhas queridas, antes de eu entregar algo de Deus para você, não esqueçam que hoje eu vou consagrar pela última vez a caneta que eu pedi, desde o dia 1º que eu estou consagrando, não é verdade? E hoje eu vou consagrar mais uma vez e vou entregar uma direção da parte de Deus para a sua vida. Quem está chegando pela primeira vez, não tem problema. Ponha uma caneta, essa aqui é a minha, ponha uma caneta aí na minha frente, que eu vou consagrar no momento da oração e vou te dar uma direção. Porque a Bíblia diz, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará sobre ti. Quantas pessoas projetam, e o projeto tem até tudo para dar certo, mas no meio do caminho dá errado. Com você vai ser diferente. Deus vai tirar projetos do papel e irá transformá-los em realidade. Você crê? Deixa a caneta na minha frente aí. Nós estamos na campanha A Porta que Deus Abre, Ninguém Fecha. Glória a Deus. Eu peço a você, antes de entregar algo que o Espírito Santo colocou em meu coração, sempre que você entrar aqui, sempre que você entrar, uma das primeiras coisas que eu vou pedir que você faça é clicar nesse símbolo aqui, ó, nesse símbolo. Por que isso? Nem sempre eu peço, eu esqueço. Por que isso? É uma mensagem que você manda para o YouTube, dizendo que aquilo que eu falo aqui não é algo ruim, não é algo desrespeitoso, mas é algo que te ajuda. Então o YouTube faz com que outras pessoas recebam essa oração, porque senão o YouTube ele não deixa que outras pessoas conheçam as orações. Você entende? Então clique sempre em gostei, tá bom? Tem um versículo aqui na minha frente que está aberto aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E eu peço à Santíssima Trindade, com todas as minhas forças, que esse versículo aqui, ele se cumpra na sua vida. Eu peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que esse versículo aqui, é um versículo, mas que ele se cumpra na sua vida. Olha o que diz a Bíblia no livro de Jó. Eu te conhecia. Isso é o próprio Jó falando para Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu Deus, que coisa forte. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu vou explicar com muita atenção. Eu peço que você tenha muita atenção para você entender. Você sabe que Jó foi o homem
que a Bíblia diz que tinha mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados, porque Deus colocou isso na vida de Jó. Jó era um homem fiel a Deus, Jó era um homem que buscava a Deus. E a Bíblia diz que o inimigo, por uma permissão de Deus, ele tocou na vida de Jó. Porque o inimigo disse: se o Senhor deixar eu tocar no que ele tem, eu não posso tocar, porque ele tem mãos abençoadas, a família dele é protegida e os bens dele se multiplicam na terra. Mas deixe eu tocar, para o Senhor ver se ele não blasfema na tua face. Então Deus permitiu. E a Bíblia diz que quando Deus permite que o inimigo toque na vida de Jó, Jó, ele não blasfema. Jó, ele não abandona a Deus. Tem até uma passagem bíblica que a própria esposa de Jó diz: você perdeu tudo e ainda mantém a sua integridade, a sua fé diante de Deus? Amaldiçoe seu Deus e morra. A própria esposa dele falou isso. Diante de tanta perda que ele teve, a própria esposa falou: você ainda mantém a sua integridade? Você ainda ora? Você ainda está orando a Deus depois de tudo que aconteceu? Amaldiçoe a Deus e morra. Tanto é que tem uma canção que há pouco tempo fizeram, né? Aquela canção, como pode Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Então, essa canção, ela é tirada de um trecho bíblico, que a própria esposa de Jó falou para ele: amaldiçoa Deus e morra. Porque o inimigo tirando tudo de Jó, o inimigo tirando a saúde, o inimigo tirando os bens de Jó, tocando em tudo, Jó continuou orando e foi aí que Jó fortaleceu. Escute isso, meu Deus, estou arrepiado. Jó fortaleceu mais ainda a sua rotina espiritual. Ele começou a orar e aí ele passou a não orar só por ele, ele também passou a orar por pessoas, amigos dele. Como eu falei em orações agora atrás, que ele orou pelos amigos. Você lembra disso? Estava nessa oração? E a Bíblia diz que Jó, ele fortalece a rotina espiritual, ele começa a orar mais, ele começa a buscar mais a Deus. E Deus faz um reboliço tão grande na vida de Jó, que Jó viveu as maiores experiências com Deus quando ele fortaleceu a sua rotina espiritual. E aí a Bíblia diz que Deus deu o dobro de tudo que Jó perdeu. E Deus começou a agir. Eu estou arrepiado. Eu sei que tem gente agora aí também sentindo a presença de Deus. Porque o inimigo ficou envergonhado. O inimigo achou que Jó ia blasfemar. O próprio inimigo disse para Deus: deixa eu tocar no que ele tem. Claro que Jó é assim. Jó, ele te adora porque o Senhor deu tudo para Jó. As obras das mãos dele o Senhor abençoou. A família dele é protegida com muros de fogo que o Senhor colocou. E os bens dele se multiplicam na terra. Deixa eu tocar. Ele vai blasfemar contra o Senhor na tua face. Mas não aconteceu isso. Jó, ele, pelo contrário, ele fortalece a rotina espiritual. É o que eu digo para você. Orar é uma coisa. E ter rotina espiritual é outra. É um compromisso que você tem com você e com Deus. De todos os dias estar aqui orando, pela manhã, agora, na hora da viração, à meia-noite, o nome disso é rotina espiritual. E eu te falo, você quer vencer? Você quer viver esse versículo aqui? Fortaleça a sua rotina espiritual. Não importa se você está muito bem ou se você está numa luta, numa guerra. Jó, ele fortalece a rotina espiritual, é aí que ele ora mais. Nos momentos difíceis, é aí que ele ora mais, que ele fortalece a rotina espiritual. E aí Deus começa a fazer um reboliço na vida de Jó. E aí Jó vai falar essa frase: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu vou explicar o que ele quis dizer. Quando você conhece alguém de ouvir falar, isso quer dizer o seguinte: eu te conhecia só de informações. Eu conhecia o Senhor pelo que outras pessoas falavam. Mas agora eu tive
uma experiência contigo. Agora os meus olhos te veem. Jó não está dizendo que ele viu a figura de Deus, mas ele está dizendo: eu estou vendo o Senhor trabalhar. Em cada detalhe da minha vida eu estou te vendo. Aleluia. Em cada livramento, na minha cura, na minha libertação, naquilo que eu perdi, que o Senhor está me dando, eu estou vendo o Senhor agora, pessoalmente, em cada detalhe. Quando ele diz, agora meus olhos te veem, não é que ele viu a figura de Deus, mas ele está dizendo, agora eu estou tendo uma experiência real contigo. Você está ouvindo? Hoje eu não vou colocar testemunho, não. Tem muitos aqui, mas eu quero só entregar essa palavra para você. Você observou que todo dia tem testemunhos aqui de pessoas que muitas vezes nunca botou o pé na igreja, que elas só conheciam a Deus porque alguém falava, pessoas que nem liam a Bíblia, mas começaram a entrar aqui e a ter rotina espiritual. É bíblico, ovelha querida. O próprio Deus diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Aqui é você, aqui é Deus. Olha o que ele diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, ou seja, eu busco a Deus se eu quiser. Deus não me obriga a buscar ele. Mas no momento que eu começo a me tornar, a me voltar para ele, ele também se volta para mim. E aí acontece isso aqui. Existem pessoas que estão aqui que conheciam a Deus de informação, só de ouvir falar. Conheciam a Deus como religião. E através das orações, da rotina espiritual, estão tendo experiências com Deus. Você ouve a palavra, você ouve direcionamento aqui, você chora, seu corpo se arrepia, você está pensando algo e de repente Deus me usa para falar com você, o que só você e Deus sabe. Isso é experiência com Deus. Você está vendo a Deus com seus olhos. De repente acontece uma bênção, uma vitória, Deus toca em alguém, esse alguém vem e te ajuda, você tem um testemunho. Isso é conhecer a Deus, não de informações. Mas aí é ter uma experiência com Deus. Você está entendendo? Eu peço ao Espírito Santo, eu peço à Santíssima Trindade, com toda a minha fé e com todas as minhas forças, que esse versículo aqui aconteça na sua vida. Eu te conhecia só de ouvir falar, eu te conhecia só de informação. Mas agora meus olhos te veem, ou seja, agora eu estou tendo experiências contigo. É isso que a rotina espiritual faz na vida de uma pessoa. A pessoa passa a ter experiências com Deus. Aqui não é sobre religião. Eu não tenho intenção nenhuma de falar de religião. Eu não tenho intenção nenhuma de falar de placa de igreja. Se você for no meu Instagram, Bispo Bruno Leonardo, eu tenho mais de 2.200.000 seguidores. Pode procurar da primeira postagem até a última. Você não vai ver o nome da minha igreja. Eu sei que muitas pessoas já perguntaram, mas meu bispo, qual é a igreja? Aí quando me perguntam, não tem problema eu falar Igreja Batista Avivamento Mundial. Mas você não vai ver lá, porque eu não chamo ninguém para a igreja. A minha intenção não é fazer você ter uma experiência com uma placa de igreja ou com uma igreja, com uma instituição. Não é errado você ir na igreja, você pode ir querendo, vá buscar a Deus, não tem problema, mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é fazer você ter uma experiência com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Independente se você tem alguma religião ou se você não tem religião nenhuma. Você tem que entender que Deus é Deus. Religião não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus. Religião, cada um escolhe a sua. Mas você não vai achar na Bíblia Deus mandando ninguém seguir uma religião. Você vai ver na Bíblia ele dizendo o seguinte: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Você pode ter a sua religião, que você gosta, que você se sente bem, e não saia. Você pode não ter religião e não querer entrar em nenhuma religião. Amém também. Mas o que você não pode é deixar de buscar a Deus. O que você não pode é deixar de buscar a Deus.
Eu quero que você tenha uma experiência com Deus, com o divino Espírito Santo, aquele que vai falar contigo de madrugada, aquele aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, aquele, quando você dormir, sabe, meio triste, ele descer no teu quarto, ele descer naquele quarto escuro e falar ao teu coração: filha, eu sou contigo. Filho, eu sou contigo, eu sou teu Deus, aleluia. Deus, eu quero que você venha ter experiência com Deus, para quando você estiver em uma situação difícil, ele te fortalecer, ele mostrar que ele é Deus na sua vida. Já tive muitas experiências com Deus, ovelha querida. Lembro-me agora, já vou orar. Lembro-me agora de quando minha mãe, que eu amo muito, inclusive, se ela estiver me assistindo, eu sei que ela está. Um beijo, um abraço para a senhora. Minha mãe passou um momento, há um tempo atrás, muito difícil, que ela ficou doente. E os médicos não sabiam o que ela tinha. E, como todo filho que ama a mãe, eu fiquei muito triste. E eu não falei nada para vocês na época. Quem está aqui comigo já há algum tempo, eu pregando aqui, orando, mas o meu coração estava apertado, porque minha mãe estava no hospital. E eu lembro que eu estava aqui orando, estava buscando a Deus, e eu fiz um propósito com Deus, de entrar no meu quarto de madrugada e orar com a foto dela. E eu lembro, tão certo como Deus vive e o ar que eu estou respirando. Os médicos não sabiam o que era, os médicos disseram: já examinamos ela da cabeça até o pé, não achamos nada e não sei o que é. E aí eu peguei a foto de minha mãe, lá no meu quarto, eu e Deus, e eu comecei a chorar. E é normal, porque eu sou ser humano. Como um filho, eu comecei a chorar, olhar para a foto dela e chorar. E de repente eu ouvi a voz de Deus. E a voz de Deus falou assim para mim, isso é experiência com Deus. A voz de Deus falou assim para mim: ela não precisa agora do filho, ela precisa do profeta. Então, certo como Deus vive, o ar que eu respiro, eu ouvi a voz de Deus falar isso para mim, porque o filho, ele chora. Jesus Cristo, ele foi curar um menino que estava morto e a mãe estava chorando. Ele falou para a mãe: não chores. Como filho, qualquer filho choraria. E eu estava chorando de madrugada, eu e Deus no meu quarto, em um quarto que eu escolhi só para orar. E aí Deus falou assim: ela não precisa do filho dela, ela precisa do profeta. Ovelha querida do meu coração, quando eu ouvi Deus falar isso para mim, mudou tudo na minha cabeça. Ali foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Eu peguei a foto e esqueci que eu era filho dela. Naquele momento, eu botei a mão, comecei a orar. E falei, minha mãe estava inchada. E os médicos não sabiam o que era. Botei a foto, comecei a orar e falei, quando eu chegar lá, ela não vai ter mais nada. Quando eu chegar lá nessa manhã, ela não vai ter mais nada. E aí eu fiquei orando na madrugada, orando, profetizando. Aí deu 5 da manhã, entrei na oração, não comentei aqui na oração, entre eu e Deus. Terminou a oração, peguei o carro e fui no hospital. Quando eu fui no hospital, já cheguei no hospital antes de chegar no quarto dela, porque ali já não era o filho, ali era o profeta. Deus falou, ela precisa do profeta. Eu cheguei no hospital diferente de todos os outros dias que eu fui. Eu lembro, diante do Espírito Santo, eu não me importei com ninguém o que as pessoas iam falar. Eu entrei no hospital, nos corredores, levantando a mão, e eu comecei a orar e disse, dizendo, todas as pessoas que estão aqui, meu Deus, cura, liberta. Eu entrei como um profeta. Eu entrei na fé como um profeta no hospital. Meu Deus, entrar com providência, orando não só pela minha mãe, mas por todo mundo que estava lá. Quando eu botei o pé no quarto dela, eu perguntei à médica, como está minha mãe? Acredite em Deus, a médica disse assim, nós não sabemos o que aconteceu, mas nessa madrugada ela desinchou, está totalmente desinchada e se continuar assim, ela vai embora em poucos dias. E não deu 3 dias, eu tirei minha mãe do hospital. Eu tive uma experiência com Deus que foi muito forte.
foi muito forte. Quando eu lembro, eu me emociono. Então eu posso dizer que essa palavra aqui, não só por isso, mas por várias experiências que eu já tive, que eu conheço a Deus não de ouvir falar, mas os meus olhos já viram a Deus. Por várias. Essas lágrimas aqui é de gratidão, é de lembrar do que eu vivi com Deus. Então, quando ele falou comigo, ela não precisa do filho, ela precisa do profeta. Minha mente mudou naquele momento. Então, quando você tem rotina espiritual e você começa a orar, tudo muda. Tudo muda na tua vida. Eu quero, com toda a força do meu coração e da minha alma, que você conheça a Deus. Não por uma religião, não através de uma religião, mas que você conheça a Deus com os teus olhos, pelos mínimos detalhes, que você veja o agir de Deus na sua vida. Porque às vezes a religião bota um fardo nos filhos de Deus. A religião às vezes exige algo que você nunca vai ser. A religião às vezes exige que você venha ser santo. E santo só é um, que é Deus. Nós somos filhos de Deus. E Ele nos ama. E nada muda o amor de Deus para a nossa vida. Você entende? Eu vou orar. Eu vou orar, ovelha querida. Eu precisava entregar essa palavra. Eu quero que você tenha experiências com Deus. Não de ouvir falar. Não de ouvir alguém pregar e só. Eu quero que você viva a experiência. Para acontecer o que aconteceu aqui, comigo, de eu falar e me emocionar, porque eu vivi muitas coisas com Deus. Eu quero que você viva isso com Deus. Você e Deus, Deus e você. E você dizer assim: eu conheço Deus. Não de ouvir falar, mas eu conheço um Deus que nos piores momentos da minha vida me ajudou, me fortaleceu. E eu não perco, eu não quebro a minha rotina espiritual por nada. Amém? Nós vamos orar agora. Eu vou orar. Deixa a caneta na minha frente. Para quem está ao vivo agora, 18 horas e 22 minutos, eu já vou orar. Eu sei que você ama também estar aqui. Eu também amo estar com vocês. Eu vou orar. A partir de amanhã, eu começo a dar direção sobre a caneta. Amém? Vamos orar, ovelha querida. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, eu coloco agora, Senhor, a minha mão nesse versículo que eu acabei de ler, que eu acabei de ministrar sobre a tua filha, sobre o teu filho amado. Esse versículo que diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que tua filha, meu Pai, comece a ter experiências grandes contigo. Que teu filho comece a ter experiências grandes contigo. Que o teu filho não te conheça só por informação daquilo que alguém falou, mas que o teu filho veja o agir, o trabalhar do Senhor em cada detalhe. Aleluia. Que ele veja, que ela veja o agir do Espírito Santo, que através da rotina espiritual, que eles fortaleçam a sua rotina espiritual e através da sua rotina espiritual fortalecida, meu Deus, que eles te conheçam, não só de informações, mas tenham experiências reais contigo. Aleluia. Fortalece os teus filhos, fortalece as tuas filhas, aqueles que estão fracos na fé, que eles recebam força para, meu Deus, não dar brecha ao inimigo, estar aqui em oração todos os dias, tanto pela manhã, como agora, como também à meia-noite, meu Deus. Fortalece a cada um deles. Levante uma de suas mãos, diga assim: Pai, eu quero ter experiências contigo. Diga: eu quero te conhecer de fato e de verdade. Diga: eu recebo
essa palavra para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora, inclina a sua cabeça e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Sabe que Deus falou em meu coração quando eu estava orando? Que muitos de vocês já tiveram também experiências com Deus nesse período que você começou a ter rotina espiritual. E o Senhor falou assim, diga para eles que experiências maiores ainda eles terão. Amém? Meia-noite eu vou voltar, 7 minutos na presença de Deus, orando o Salmo 23. Agora, até você que está aqui pela primeira vez, eu quero que você compartilhe com 33 pessoas. Separe 5 minutos do seu tempo aí. Para Deus você não perde nada. A bênção que você envia para alguém volta multiplicada para você. 33 pessoas que representam a idade de Cristo. Também a bênção Jeová Jiré. Aqui está escrito Jeová Jiré. É uma pulseira que eu presenteio minhas ovelhas onde eu vou. Quando eu for na sua cidade, eu vou presentear você também. Amém? Faça isso. Que Deus te abençoe muito, em nome do Senhor Jesus. E, não posso esquecer, eu já te disse que te amo hoje. Te amo muito, ovelha querida. Deus te abençoe.